Olá, tudo bem com vocês? Um prazer novamente estar aqui para conversar um pouco mais com vocês a respeito dessa temática que é tão relevante, tão importante. E eu sou formada em pedagogia, artes e mestre em educação pelo EG. E a minha carreira profissional, a minha vida é estudar a respeito da diversidade, da inclusão, e esse tema que muito me toca como pessoa e como profissional. E hoje não será diferente, nós continuaremos a nossa conversa, a nossa formação para vocês, cuidadores. E eu espero que vocês se apropriem desse material e apreendam sobre o que nós vamos conversar hoje. E o tema que eu trouxe para falar com vocês será inclusão, um direito inegociável. Por que que eu trouxe esse tema? Um direito inegociável. O que que significa falar de um direito que não tem negociação? Quando se trata de pessoas, quando se trata de educação, esse direito ele não pode ser negociado. E aí eu começo a minha fala trazendo aqui para vocês um trecho do artigo 27, que é, tem muito a ver comigo, da forma como eu penso também, e eu trouxe para compartilhar com vocês, lá no artigo 27 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou então aquele documento conhecido como Lei Brasileira de Inclusão. O documento diz assim: a educação constitui um direito da pessoa com deficiência, assegurados no sistema educacional inclusivo em todos os níveis do aprendizado. Ok, vamos parar aqui um pouquinho. Então, nós temos aqui: a educação constitui um direito da pessoa com deficiência. Mas nós já temos um documento, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, que trata do direito de todas as pessoas. Por que então que nós precisamos ter um documento específico que fala a respeito das pessoas com deficiência? Porque os documentos, mesmo sendo genérico, né, falando de forma geral, ainda assim pode ter uma interpretação, às vezes dúbia, no sentido de que a gente pode garantir essa escolarização da forma como a gente achar viável. Não. O direito desses estudantes é de estarem na escola regular. Esse é o direito que assiste. Então, olha o que diz: da pessoa com deficiência assegurado no sistema educacional inclusivo. Então, não é uma escola de qualquer maneira, não é uma sala de qualquer maneira. É uma sala inclusiva, é uma escola inclusiva, é um corpo docente inclusivo, é uma equipe administrativa inclusiva. Então, toda a escola precisa pensar dessa forma, ser inclusiva. E onde será? Onde acontecerá esse processo de inclusão? Em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida. Ponto. Ao longo de toda a vida. Iniciando onde? Lá na educação infantil. E aonde que vai terminar? Onde ele estiver concluindo a sua escolarização. Seja na universidade, seja num curso técnico, onde o estudante estiver, assim, a educação constitui um direito dessa pessoa, de forma a alcançar o máximo de desenvolvimento possível de seus talentos, habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais. Esse ponto também poderia ser, de repente, a culminância de toda a minha fala. Então, quando ele diz que essa educação ao longo de toda a vida precisa alcançar o máximo de desenvolvimento de quem? Daquele estudante. E o máximo daquele estudante é o mesmo máximo para mim, que é o máximo para você. Então, cada um tem o seu máximo. Então, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de talentos, habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Aqui nós falamos do quê? De diversidade. Quando nós falamos sobre habilidades, quando nós falamos sobre características, quando nós falamos sobre interesses, nós falamos de um grupo muito gigantesco. Nós falamos de múltiplas pessoas. Então, não tem como aqui nós fecharmos que a educação ela vai ter um único viés.
vai ter um único público. O público da escola hoje é esse público diverso, esse público diferente, esse público que é de direito. A educação constitui o direito dessas pessoas, dessa diversidade. Então, eu gostaria de iniciar, né, a nossa conversa com esse artigo 27 do Estatuto. Continuando, então. Quando nós falamos em escola, automaticamente nós pensamos numa educação especial ou especialista, numa educação específica, numa educação que pensa algumas questões particulares. Então, o que é essa educação especial? Ela é uma modalidade de ensino, né? Então, ela é uma modalidade onde, dentro dessa modalidade, nós temos programas. Dentro dessa modalidade, nós temos questões específicas. Dentro dessa modalidade, nós temos acompanhamentos específicos, profissionais específicos, formações específicas. Então, quando a gente fala em educação especial, necessariamente não estou falando de algo que surgiu hoje. Essa educação especial ela já era prevista em alguns documentos que nós tínhamos e que hoje nós temos como reforçadores, mas que, de repente, essa educação especial ela não tinha programas específicos para dar subsídios para esses estudantes dentro da escola regular. Então, com a educação especial, hoje nós temos, como parte da educação básica, nós temos, então, esse programa, Educação Especial, como modalidade de ensino, que da mesma forma como a educação constitui um direito de todos e que perpassa todos os níveis de aprendizado ao longo da vida, nós temos também a educação especial. É uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis da educação, iniciando lá na educação infantil, inclusive perpassando pelo ensino superior. Porque às vezes nós pensamos que toda a proposta diferenciada para o estudante, ela resulta na educação infantil, depois passando pela primeira e segunda fase do ensino fundamental e concluindo ali se de repente ele chegar no ensino médio. Não. Enquanto esse estudante frequentar o ensino regular, a escola, ele precisa ser apoiado dentro dessas especificidades. Então, só para a gente entender, a educação especial, então, ela é uma modalidade de ensino e ela acompanha o estudante. Ela acompanha o estudante. E aí eu trouxe aqui uma falada declaração de Salamanca que diz assim, que todas as pessoas com deficiência têm o direito de expressar os seus desejos em relação à educação. Ele tem esse direito de expressar, de dizer, eu quero, eu gosto, é satisfatório, tá bom. Porque muitas vezes nós falamos das pessoas com deficiência sem ouvi-los. Então, nós precisamos convidá-los para esses discursos, para essa discussão, para esses debates, para essas formações. Eles precisam também entender o que cada um deseja diante desse processo educacional. Bom, quando a gente fala de educação especial, a legislação, lá na frente nós vamos falar um pouquinho sobre essas legislações. Quando a gente fala de educação especial, nós temos legislações específicas que trazem para nós, dentro dessa legislação, um grupo específico que precisa ser atendido. E pensando nesses grupos específicos, então, quais são esses grupos? Então, eu trouxe aqui de acordo com a própria política, né, que é um documento que traz diretrizes para nós em relação a esse tema. Então, quem é esse aluno? Quem são esses estudantes, né? Então, são estudantes com deficiência. Aqui, quando a gente fala alunos com deficiência, por que eu não caracterizei cada deficiência? Porque são muitas, né? Se a gente for falar das síndromes, se a gente for falar de todos os comprometimentos,
É muita coisa. Então, lá na legislação, essa deficiência ela é caracterizada em alguns pontos. Por exemplo, deficiência física, deficiência intelectual, deficiência sensorial. Então, a gente coloca aí a deficiência física, a deficiência intelectual e a deficiência sensorial. Aí você me diz, e o estudante com síndrome de Down? Então, a gente vai pegar qual a caracterização predominante, né? Quais as características específicas daquela síndrome, onde que mais se aproxima? É da física? É da intelectual? E aí, então, a gente consegue entender em qual agrupamento ele se encontra. Não que esse agrupamento defina quem é essa pessoa, porque eu acredito que, na verdade, a gente precisa dessas nomenclaturas para a gente organizar demandas, contudo, elas não definem essas pessoas. Né, por exemplo, se eu tivesse uma deficiência intelectual, meu nome continuaria sendo Cleonice, eu continuaria sendo a pessoa que sou, com essa deficiência. Então, a gente precisa deixar isso muito claro. O meu estudante, o estudante que eu acompanho, ele não é definido pela deficiência que ele tem, pela dificuldade que ele apresenta, e sim por quem ele é. Bom? Então, a deficiência aqui é um grupo, né, acompanhado pela educação especial. Nós estamos falando de quê? Educação especial, ok? Então, quando a gente fala dessa demanda, nós temos aqui as pessoas com deficiência. Quando eu falar pessoas com deficiência, eu estou atribuindo ali as pessoas surdas, as pessoas que têm cegueira, as pessoas que têm deficiência física, não importa qual o comprometimento, deficiência física e deficiência intelectual. Alguns documentos trazem também deficiência, alguns documentos mais anteriores trazem, por exemplo, a nomenclatura de deficiência mental. Hoje nós utilizamos né, a deficiência intelectual. Mas, em alguns documentos, vocês, com certeza, em uma leitura, documentos mais antigos, a gente vai encontrar essa nomenclatura. Ok? Continuando, então, nós temos dentro desse documento, dentro dessa proposta para essa educação especial, nós temos aí os estudantes com transtorno do espectro autista. Então, esse transtorno é um dos transtornos do neurodesenvolvimento que vocês mais conhecem. Dentro das unidades escolares, hoje nós temos uma grande demanda com esses estudantes, desde a educação infantil até ali o 8º, 9º ano, a gente tem. Então, estou falando de rede municipal, né? Então, porque nós temos estudantes com deficiências diversas aí, alcançando lugares altos, lugares que eles querem, né? Então, transtorno de espectro autista é um grupo acompanhado e também nós temos altas habilidades e superdotação. Esse é o grupo, né, que é acompanhado pela educação especial. Aí você me pergunta, para esse grupo, para esses estudantes, esse público ser acompanhado pela educação especial, como que eu posso fazer? Qual é o objetivo dessa educação, né, dessa educação especial? Qual que é o objetivo dessa proposta, desse programa, né, desde a educação infantil até o ensino superior? Né? Por que é importante? Então, o que a política lá de 2008 nos diz? Que a partir de um estudo minucioso do quantitativo de pessoas com deficiência, então busca-se estudar, então, o processo de escolarização, que até então não era estudado de forma tão minuciosa. E aí eu trouxe para vocês um dado aqui, que nós temos hoje no Brasil. Lógico que esse número ele aumenta, né, consideravelmente ano após ano, porque nascem muitas pessoas. É lógico que a gente sabe que tem alguns números eles permanecem, mas a grande maioria muda muito. Então, nós temos aqui 45,6 milhões de pessoas no Brasil têm algum tipo de deficiência. Algum tipo de deficiência. Deficiência motora, nós temos 13 milhões. Nós temos
aproximadamente 10 milhões de pessoas com surdez. Nós temos aproximadamente 35 milhões de pessoas cegas. Nós temos aí da deficiência intelectual 2,5 milhões de pessoas. Então, esses dados, eles são dados fidedignos, né, lá do censo de 2010. Nós temos novos documentos agora com novas estruturas, inclusive com novas nomenclaturas. E esse estudo ele não vai parar, não, sabe, ele não finda, porque na medida que se nasce pessoas ou pessoas venha a óbito, a gente tem um número que modifica. Então, esse número de pessoas que nascem com algum tipo de deficiência, ele é bem grande. Então, assim, só para vocês terem uma noção, sobre a questão do transtorno do espectro autista. Eu me lembro, eu não trouxe esse dado, mas conversando aqui com vocês, eu me lembro que em 2015 nós tínhamos um levantamento que a gente vai nas escolas e aí a gente pega aqueles levantamentos das unidades escolares. Nós tínhamos aí aproximadamente um quantitativo de 300, 400 crianças com autismo. Hoje, nós temos praticamente quase o dobro, mais do que o dobro desse quantitativo. Eu falando aqui só do espectro autista, né? Isso aí nós temos, sem falar das outras deficiências. Então, nós sabemos que esse número, ele muda, né, anualmente. Então, a educação inclusiva, ela é para quem? Ela é para todo mundo. Nós temos a educação especial, que ela é para um público específico. E quando a gente fala, por exemplo, educação inclusiva, primeira coisa que vem na minha cabeça é pessoa com deficiência. Quando eu falo de educação especial, aí sim. Quando eu falo de educação especial, eu falo de pessoa com deficiência, pessoa com transtorno do espectro autista e altas habilidades de superdotação, ok? Mas quando eu falo de educação inclusiva, então eu falo de todos os estudantes. Eu estou falando a palavra estudante porque nós estamos falando aqui de educação. Então, quando eu falo educação inclusiva, automaticamente parece que vem na minha cabeça pessoa com deficiência. E necessariamente não é essa a definição. Então, a definição é que a educação inclusiva ela é uma educação para todos. Para todos quem? Todos os estudantes com e sem deficiência, que têm a oportunidade de conviverem e aprenderem juntos, serem atendidos em suas individualidades. Quando eu falo de inclusão, eu falo de individualidade. Eu falo do indivíduo, que tem características específicas, seja para comunicar, seja para aprender, seja para locomover, seja para socializar. Então, a gente precisa entender que o indivíduo, individualizados, que o indivíduo, ele é único. E cada ação precisa ser pensada de forma individualizada para aquele indivíduo. Então, a inclusão é para todos, para todo aquele que necessita de um olhar específico para a sua especificidade. Eu não sei se eu me fiz clara. Então, eu tenho as minhas características de aprendizagem, você tem as suas características de aprendizagem. Se eu necessitar de um suporte que você não necessite, eu estou fazendo parte desse processo de inclusão. Automaticamente você não está? Não, porque você está convivendo com essas diferenças e aprendendo com essas diferenças, entendendo que cada um tem um ritmo, que cada um aprende de uma forma. Então, o que o documento traz é exatamente isso, que a educação inclusiva é para todos. Então, todos os estudantes com ou sem deficiência, eles têm a oportunidade, seja de ser contemplados nas suas necessidades ou de conviver e aprenderem com isso, com essas diferenças, ok? E a educação especial, ela contempla desde a educação infantil até
a educação quilombola, passando aí pelo ensino superior, jovens e adultos, que é a EJA, educação indígena, educação do campo, educação quilombola. Então, hoje, nas nossas unidades, vocês que estão aí na escola, dentro da escola, acompanhando o seu estudante, você sabe o tanto que você tem recebido, que vocês têm recebido dentro da unidade escolar, um público diverso. Indígenas, esses dias eu cheguei na escola e a professora do AEM me apresentou uma criança indígena. Então, é uma criança que tem uma linguagem diferente, uma língua diferente, se comunica fazendo uso de uma linguagem diferente. Isso precisa ser entendido como uma diversidade e que precisa ser inserida dentro daquele contexto onde todos os outros estudantes falam a língua portuguesa, mas ele fala outra língua. Então, ele tem uma língua indígena que precisa ser respeitada. Então, é um processo que precisa acontecer dentro das nossas unidades. A gente precisa ter um pouco mais de paciência para entender o ritmo dessa criança aprender, uma vez que ela estava totalmente inserida dentro de uma outra cultura, né, com seus pares, e os seus pares brincavam e falavam e aprendiam dentro de uma dinâmica diferente de que é a nossa escola, os nossos costumes, com as nossas habilidades, com a nossa forma de aprender e de se comunicar. Então, a gente precisa entender que isso é um tempo, é um processo. Da mesma forma, a educação do campo, a educação quilombola e também, por que não dizer, das pessoas com deficiência. Bom, e aí pensando em toda essa nossa conversa aqui sobre educação especial, sobre educação inclusiva, nós precisamos entender que existe uma legislação que valida a nossa discussão aqui hoje, o nosso estudo aqui hoje. Então, nós temos algumas legislações e essas legislações, elas são basilares para tudo isso que nós estamos conversando. Então, olha só, eu fiz é lógico, se a gente for falar de direitos, de processo de escolarização, nós vamos pegar outras legislações muito antes da Constituição Federal, mas eu fiz um recorte de 88 para cá, para a gente conversar a partir de 1988 com a nossa Constituição Federal. Então, o que a nossa Constituição fala lá, lá nesse documento, lá nesse artigo 3º, fala o seguinte, que a princípio esse documento dispõe, né, de orientações para todas as pessoas que vivem no nosso país. Mas essa parte que eu trouxe para vocês fala sobre a promoção do bem de todos, sem preconceito, sem pensar de onde ele veio, qual é a sua origem, sem pensar em qual é a raça, sem pensar em qual é o sexo, sem pensar na cor de pele, sem pensar na idade e qualquer outra forma de preconceito ou de discriminação. Então, por que a gente inicia a Constituição Federal com esse documento aqui? Porque a partir daqui a gente entende que não importa se a pessoa tem deficiência, se ela tem um transtorno de aprendizagem, se ela é negra, se ela é branca, se ela é indígena, não importa. O que importa é promover o bem de todos sem preconceito. Promover o bem de todos sem preconceito. E aí o artigo 3º diz assim: proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador, do portador de deficiência. Aqui nesse documento, como ele é um documento de 88, a gente ainda utilizava a nomenclatura portador. Então, esse documento fala de quem? De todo mundo. E aqui já cita as pessoas com deficiência. Lá no artigo 7º fala o seguinte: cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas com deficiência. Escola, saúde, é direito de todos. Por que eu tenho, então, que especificar a respeito das pessoas com deficiência?
porque já fica bem claro que eu não posso, porque essa pessoa não anda, ou porque essa pessoa não enxerga, ou porque essa pessoa não vê, porque ela não consegue organizar o seu pensamento como aquilo que de repente é esperado para uma grande maioria, como ele não se encaixa nesse formato, então ele está fora. Não. Quando a gente fala de direitos, nós não temos uma forma. Nós temos pessoas, nós temos indivíduos. Nós temos uma legislação que contempla todos, sem colocar numa caixinha, né? E aí, caminhando um pouco sobre essa questão dos direitos, nós temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O que essa legislação ela faz? Ela estabelece diretrizes para a educação básica. Então, nós temos a educação básica, que praticamente, sei lá, 20 anos, 30 anos, essas crianças não frequentavam o ambiente escolar. Então, nós, de repente, precisamos de repensar algumas legislações para que esse estudante seja inserido dentro de um lugar que já era de direito. Então, nós temos lá a Constituição de 88 que dizia: é direito de todos. Por que eu tive, então, que, no momento de estabelecer uma lei de diretrizes para a educação, eu precisei, lá nessa legislação, citar a pessoa com deficiência? Se a gente já entende que é para todos. Porque se, de repente, eu não disser, isso não fica claro. Então, é para todos. Para todos. Depois, nós temos, um pouquinho mais adiante, lá em 2000, a Lei de Acessibilidade. Nós tivemos o decreto, em 2004, que regulamenta essa lei, né, que traz algumas questões mais específicas sobre essa legislação. E a lei de acessibilidade, quando a gente fala sobre acessibilidade, da mesma forma como a gente fala lá sobre educação inclusiva, e a gente fala de educação inclusiva, a gente pensa em pessoa com deficiência, automaticamente, quando a gente fala sobre acessibilidade, a gente pensa em rampa, a gente pensa em cadeiras de rodas, corrimões. Então, a gente precisa pensar além disso, né? Eu já até conversei isso com vocês em um outro momento, que a acessibilidade vai além, né, do espaço físico. A acessibilidade, ela contempla a parte de comunicação, a parte do ir e vir. A acessibilidade, ela dá autonomia para o sujeito, ela dá autonomia para o indivíduo, né? Continuando, então. Depois nós temos a resolução 02, lá de 2001. O que essa resolução ela nos orienta? Ela traz diretrizes importantes para a educação especial lá na educação básica. Por que então, se lá em 98 a gente falava sobre uma proposta da educação especial, depois nós tínhamos lá na LDB, nós tínhamos também algumas orientações, por que eu tive que fazer mais resoluções e mais legislações? Porque alguns direitos específicos não estavam sendo atendidos, contemplados. Então, quando a gente fala da resolução 02, a gente fala das diretrizes da educação especial dentro da escola, porque às vezes essa educação especial, ela estava contemplada em ambientes fora da escola regular. Então, a resolução 2, ela prevê, né, ações específicas, diretrizes específicas dentro da educação básica, dentro da nossa escola. E aí lá, em 2008, então, nós tivemos a Política Nacional de Educação Especial. O que a Política da Educação Especial fala? Ela fala, olha, nós precisamos pensar que esse público que nós falamos lá no começo, eles precisam ser atendidos numa visão inclusiva. Eu tenho educação especial, que delimita um grupo, mas esse grupo não pode ficar delimitado, ele não pode ficar separado. Ele precisa ser atendido num foco de incluir. Então, por isso que nós temos a política de 2008, numa perspectiva inclusiva. Eu trabalho com esse grupo, com esse público, mas numa visão inclusiva dentro do espaço escolar. E aí, pensando, tem uma sequência lógica, que se vocês me acompanharem, vocês vão entender. É interessante que quando a gente fala sobre a política, e ela busca, né, diretrizes
para acompanhar esses estudantes dentro da escola regular, numa visão inclusiva. Então, posteriormente a essa data, no próximo ano, então, a gente é organizada. Então, a resolução número 4, ou conhecida como 04. Essa resolução, ela cria diretrizes para o atendimento especializado. Então, nós temos aqui, grande, a educação especial. Aí depois a gente tem, dentro dessa visão da educação especial, nós precisamos pensar de forma inclusiva. E dentro da educação especial, pensando de forma inclusiva, nós temos um serviço. Qual o serviço que é? Atendimento educacional especializado. Vocês estão me entendendo? Então, por exemplo, por que eu tenho a educação especial que é grande e depois eu tenho um serviço dentro dela? Para acompanhar esses estudantes que estão aonde? Dentro da escola. Então, quando a Política Nacional de Educação Especial ela pensa de incluir esse estudante, vem a Resolução 4 e fala, ok, então nós podemos incluir de forma mais organizada, fazendo um atendimento especializado. Que atendimento que é esse? Atendimento educacional especializado. E aí, nós vamos lá para o decreto 7.611. O decreto, ele dispõe, então, de como que vai ser esse atendimento. Ele dá algumas providências. Ele explica minuciosamente como que será esse atendimento. Porque, anteriormente, quando a gente fala do atendimento lá na Resolução 4, ele fala do professor, ele fala do atendimento, e ele cita esse atendimento. Mas quando o decreto, esse decreto 7.611, lá de 2011, ele vem para organizar esse serviço. De que maneira? Falar da carga horária, falar da formação específica desse profissional, falar de como que será o atendimento, se vai ser individualizado, se vai ser no horário da aula, se vai ser no contraturno, quais são os programas que tem, em relação a verbas desse atendimento, que tipo de sala será, como vai ser o espaço que vai prestar esse atendimento. Então, nesse decreto 7.611, descreve minuciosamente como será esse atendimento, de que maneira será concebido, quem é o professor que estará lá, como que chama o espaço onde esse atendimento acontece. Então, nesse documento eu traz lá, por exemplo, onde precisa acontecer esse atendimento. Prioritariamente dentro da escola regular. O nome do lugar onde acontece, sala de recurso multifuncional. Mas também esse atendimento, ele pode acontecer em centros de atendimento. Em centros de atendimento também pode acontecer esse atendimento do AE. Eu não sei se vocês sabem, mas nós temos aqui 2 espaços importantes que acontece o atendimento educacional especializado. Um espaço é a PAI e o outro espaço que acontece o AEE é o SEMAD, além das escolas regulares. Então, nós temos esses 2 espaços importantes que eu precisava citar para vocês. Então, pensando nesse atendimento, pense então nos profissionais que vão estar interligados nesse atendimento. Então, nós temos aí a pessoa do intérprete, do intérprete de Libras, o instrutor de Libras, o professor de Libras, nós temos o professor do AEE com as suas formações específicas, nós temos aí o instrutor de Braille. Aí você me pergunta, Cleo, mas nós temos todos esses profissionais na cidade? Temos. Nós temos a Regina, que é surda, que faz um trabalho dentro dessa instrução, né, que é o instrutor de Libras. Nós temos o professor de Libras, que também está lá no SEMAD. Nós temos lá a professora Laís e a professora Paula, que são professoras de Libras. Nós temos os nossos intérpretes de Libras, aqui no município de Anápolis. E também, para organizar esse trabalho, nós temos os nossos instrutores de Braille, também lá no SEMAD. Nós temos os nossos profissionais de apoio, que nós chamamos hoje de cuidadores. Nós tivemos concurso para cuidadores, com essa nomenclatura cuidador, e hoje, né, alguns documentos trazem esse nome cuidador como profissional de apoio.
Então, a partir dessa organização desses profissionais, então, nós precisamos de uma nova legislação para organizar essas demandas. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, que foi o primeiro tópico que eu li para vocês, lembram lá o Estatuto da Pessoa com Deficiência? É essa Lei Brasileira de Inclusão, essa LBI. Essa legislação, ela é uma legislação grande. Então, ela trata ali de trabalho, de saúde, em relação a um sentido bem amplo da vida da pessoa com deficiência. É um documento específico que trata das especificidades das pessoas com deficiência. Então, nesse documento, nessa legislação, essa lei, ela fala que ela dispõe sobre as pessoas serem incluídas nos programas de cotas, já que contempla, né, todos os estudantes vindos de escolas públicas de baixa renda, negros, pardos, indígenas. Então, aqui está falando, além da pessoa com deficiência, também desse público, né? De baixa renda, dos negros, dos pardos e indígenas. Essa legislação, ela é grande. E dentro da legislação, ela vem falar a respeito dos cuidados específicos que alguns estudantes precisam ter. Que é, por exemplo, o cuidado de alimentar, de higienizar, de locomover, de ajudar a ser uma ponte, ser uma acessibilidade para a parte física, de repente para a escrita, para uma locomoção, para uma leitura, porque às vezes nós temos crianças tão comprometidas, né, que fazem uso de cadeiras de rodas, e eles precisam de um apoio integral desse profissional, para uma leitura, para uma escrita, para uma locomoção, para uma alimentação, para a higienização, e outros grupos também, né, e outras necessidades também que se fazem necessárias a esses profissionais. E aí a Política Nacional de Educação, que eu falei para vocês lá de 2008, ela foi reorganizada e dentro dessa proposta de se pensar esse grupo, então a Política Nacional de Educação, em especial numa perspectiva inclusiva, ela trata agora sobre equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. Então, a gente tem aí essa questão da palavra equitativa, né? É respeitar essa necessidade, respeitar essas individualidades, é pensar de trazer essas particularidades e inserir. Não inserir num pensamento de só fazer parte, mas não estar incluído no todo. Eu estou lá, mas eu não faço parte. Então, além de estar, eu preciso participar e fazer valer o direito desse participar, né? E ao longo da vida. E aí, falando sobre essa questão da acessibilidade, do direito, nós temos um novo símbolo, né? Que representa, porque a gente estava falando de acessibilidade, certo? Então, quando a gente fala sobre esses documentos, a gente fala de acessibilidade, a gente fala sobre também o que representa a acessibilidade. Então, anteriormente, a gente tinha, às vezes, uma cadeira de rodas para apresentar ali que era um deficiente, uma pessoa com deficiência física. Aí tinha o laço, que era específico para os transtornos do espectro autista. Aí tinha aquela orelhinha com um sinalzinho que era específico para surdez. Esse agora, né, é um novo símbolo que inclui a acessibilidade à informação, aos serviços, seja de tecnologia, de comunicação, bem como o acesso físico. Então, esse logotipo aqui, ele simboliza, então, a esperança, a igualdade de acesso para todos. Então, esse é o sinal. E esse sinal, ele foi um símbolo universal, né, de acessibilidade, e ele foi desenhado pela unidade de desenhos gráficos do Departamento de Informação Pública das Nações Unidas, em Nova York. E a pedido, né, da divisão
de reuniões e assembleia geral e gestão de conferência das Nações Unidas. Foi feito um pedido, olha, a gente precisa de um desenho que representa todos, e esse é o desenho, né? Eu trouxe essa informação para vocês, né? Com certeza muitos de vocês já sabem. E aí, pensando, né, dando continuidade ao nosso tema aqui, já caminhando para o final. Quando a gente fala, então, desse serviço, né, dessa política, quando a gente fala do serviço do AEE, automaticamente então, a gente precisa pensar que tipo de serviço, então, ele organiza, lá do decreto que eu já falei para vocês. Então, primeiro, é lógico que isso aqui eu trouxe de forma bem resumida. O serviço do AE não se restringe, não se resume apenas nesses tópicos aqui. Ele é muito maior do que isso, ele é macro, ele envolve, né, uma demanda muito grande dentro do espaço escolar e fora do espaço escolar. Então, nós temos aqui, primeiro, promover condições de acesso. Então, o professor de AEE, ele tem, né, como objetivo do seu trabalho, promover o acesso desse estudante dentro da escola, dentro da sala de aula, garantir que ele participa das atividades, garantir que a aprendizagem dele vai acontecer, garantir os serviços de apoio especializado, né? Então, esse profissional do AE, esse professor de AE, ele vai buscar dentro dessas legislações que são basilares para o seu trabalho, buscar para esse estudante, que é aquele público específico, participação e aprendizagem no ensino regular. Garantir serviço de apoio especializado de acordo com suas necessidades individuais. Segundo ponto, garantir a transversalidade das ações de educação especial no ensino regular. Não é só na sala do AEE, não é só na sala onde ele está inserido, é na sala que ele está inserido, são nas atividades extra-classe, são nas atividades do recreio, são nas atividades dentro do AEE, são nas atividades sociais. De repente, tem uma atividade que é fora da escola, né? Garantir que esse estudante ele participe, né, dessas ações. Terceiro, fomentar e desenvolver, né? Além de desenvolver, ele precisa fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos. Ele vai promover para o seu trabalho, organizar recursos para o seu próprio trabalho, para o seu atendimento individualizado, em grupo, né, da forma como ele estruturar, e também ele vai orientar ou fomentar que esses recursos também sejam organizados por outros profissionais que atendem esse estudante. Professor regente, o profissional de apoio, né, o cuidador, né, o intérprete que conhece da demanda daquele estudante. Então, é um trabalho isolado, individual, não é um trabalho coletivo. É um trabalho que precisa ser transversal, precisa ter ações que articulam, né? É um trabalho que articula todas as ações para um bem comum, que é o desenvolvimento da aprendizagem desse estudante. E em todo o tempo envolver a família no processo. 4. Assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis, etapas e modalidade de ensino. Ele está comigo no primeiro ano, então ele vai ficar comigo na escola até o 5º ano, porque minha unidade escolar só oferece até o 5º ano. Então, eu preciso, né, fazer com que todas as propostas educacionais que acontecem dentro desse espaço garanta para ele a continuidade para onde ele vai. A continuidade da vida escolar, seja lá no 6º, no 7º, no 8º e para onde ele for. Então, eu preciso, e eu conversava sobre isso com uma colega, eu fico muito feliz quando eu vejo na universidade as pessoas com deficiência chegarem na universidade. Por que eu fico feliz? Porque a base dele foi muito bem feita, né? E teve muitas mãos
teve muitas pessoas, muitos autores, muitos atores, muitas pessoas construindo esse conhecimento juntamente com esse estudante. Então, ele começou conosco lá na educação infantil. Depois ele passou para a primeira fase do ensino fundamental, segunda fase. E olha o tanto de tempo que ele ficou conosco. Então, quando ele chega lá na universidade, então a gente se sente parte desse processo, parte dessa conquista, que entendemos que o trabalho que estava nas nossas mãos foram entregues, foram feitos, né? Os trabalhos foram feitos. Isso é muito gratificante. Então, assegurar condições para a continuidade dos estudos nos demais níveis. E isso significa o quê? Dar autonomia. Ensinar, mesmo que ele tenha um profissional ali junto, como cuidador, como suporte, mas durante todo o processo de escolarização, foi construído com aquele estudante um processo de autonomia. Autonomia de dar continuidade aos estudos, mesmo que com essa autonomia ele necessite ainda de suporte, seja do cuidador, seja do intérprete de Libras, né? Mesmo que ele necessite de cuidados, de suporte, do suporte do professor do AEE, mesmo que ele continue precisando desse suporte, isso não tira, né, a validade, não invalida o esforço dele. Mesmo que ele continue necessitando desses suportes, ainda assim ele tem o direito de dar continuidade na sua vida acadêmica. E isso é muito relevante, a gente precisa falar sobre isso. E para a gente concluir, então, né, é importante a gente pensar em como cada um aprende. Como cada um aprende? E eu queria finalizar com um vídeo. Eu vou fazer a leitura para vocês pensarem a respeito disso. Também é provável que vocês já conheçam esse vídeo, porque ele é um vídeo de animação, né, do YouTube, e mais um vídeo que mostra muito como cada um aprende, a forma como nós vemos essa aprendizagem faz a diferença para a vida de cada estudante. Então, é importante pensar em como cada um aprende. Eu gostaria muito de que você pensasse sobre tudo isso que nós conversamos hoje, tá bom? E eu vou passar para vocês o videozinho, então. O nome do vídeo é O Ponto, de Peter Reynolds. A aula de desenho tinha terminado, mas a Vera continuava colada à cadeira e sua folha estava vazia. A professora Vera debruçou-se sobre a folha em branco e comentou: "Já sei, um urso polar no meio de uma tempestade de neve." "Muito engraçado", disse a Vera. "Eu não sei desenhar." A professora sorriu. "Tenta fazer uma marca qualquer e vê onde ela te leva." A Vera agarrou no marcador e com toda força cravou em cheio na folha. Pronto, aí está. A professora pegou na folha, olhou com toda atenção. Em seguida devolveu a Vera e pediu-lhe: "Agora assina." Durante alguns segundos, a Vera ficou pensativa. Bem, talvez não saiba desenhar, mas assinar meu nome? Eu sei. Na semana seguinte, quando entrou na sala, a Vera não quis acreditar no que viu, pendurado por cima da secretária da professora. Era um ponto que tinha feito, o seu ponto, numa magnífica moldura dourada. Eu consigo fazer um ponto melhor que aquele. A Vera abriu a sua caixa de aquarelas, ainda por estrear, e deitou mão às obras. A Vera pintou e pintou um ponto encarnado, um ponto roxo, um ponto amarelo, um ponto azul,
Quando o azul se misturou com o amarelo, descobriu que podia fazer um ponto verde. A Vera continuou a experimentar pontos e mais pontos de diferentes cores. Se consigo fazer pontos pequenos, também sou capaz de fazer pontos grandes. Vera começou então a espalhar as suas cores com um pincel maior num papel maior, de modo a fazer pontos ainda maiores. A Vera até fez um ponto sem pintar o ponto. Algumas semanas mais tarde, na exposição de arte da escola, os pontos da Vera foram um enorme sucesso. Aí a Vera se reparou num rapaz que não tirava os olhos dela. Tu és uma artista incrível. Quem me dera saber desenhar, disse ele. Aposto que consegues, garantiu Vera. Eu? Não. Eu nem sequer consigo fazer uma linha direita com uma régua. A Vera sorriu, entregou ao rapaz uma folha em branco e pediu-lhe: mostre-me. O lápis do rapaz tremia enquanto traçava a sua linha. A Vera olhou com atenção para o rabisco do rapaz e depois disse: agora assina. Essa é uma história, né, interessante, uma animação que mostra a forma como cada um pode apresentar o seu conhecimento, o seu saber. Mas faz toda a diferença a forma como eu olho aquela reprodução, aquela produção, aquele conhecimento sendo exposto. Às vezes nós queremos colocar todas as nossas práticas ou as nossas respostas, a resposta de cada estudante dentro de uma caixinha, de acordo com o que eu acho que precisa ser. E, na verdade, nós precisamos entender que cada um tem uma forma de expor aquilo que conhece, aquilo que sabe. E nós precisamos dar voz a esse grupo que, às vezes, não faz como, de repente, é esperado que se faça, né? E eu concluo, né, agradecendo você que assistiu esse vídeo até o final. É importante que nós venhamos aprender dia a dia sobre o nosso público, sobre esse grupo que nós atendemos. E o trabalho que você faz é um trabalho muito importante, é um trabalho que faz a diferença na vida de cada estudante. A forma como você olha, como você acolhe e como você age profissionalmente faz toda a diferença, tanto na vida desse estudante, com certeza na vida dessa família, e na vida do professor, e na vida de todos que comungam desse mesmo ideal, desse mesmo trabalho. Muito obrigada e bons estudos para vocês.